Bem, galera, estamos aqui com o nosso podcast Pode Parna e hoje temos Revolução dos Bichos, né? Animal Farm. Mas e aí, o que vocês acharam da leitura do livro? Bom, o livro foi escrito por George Orwell, Revolução dos Bichos. Eu achei muito interessante as críticas que ele faz aos governos e toda aquela ideia do animalismo que ele traz. E é uma leitura muito rápida. Eu acredito que eu tenha lido ele em 2 dias. Foi bem rápido mesmo. É bem tranquilo de ler, né? Isso. Eu também li. Eu li o livro rápido também. Eu primeiro, na verdade, eu assisti o filme primeiro. Eu gostei muito do filme. Eu soube que tem uma animação também que comentaram, mas eu assisti particularmente só o filme. O filme ele é bem rente ao livro, né? Aparentemente só o final é diferente. O que diferente. vai mudar é no finalzinho. E ele joga essa ideia do animalismo, igual você ressaltou esse ponto. Ele joga, assim, pelas ideias contrárias que tem entre o Bola de Neve, que ele assume uma posição de líder, e Napoleão também. Mas, tu pode me explicar a ideia do animalismo? Que a gente estava discutindo aquele dia, né? Sim. Bom, o termo animalismo, ele se refere a uma ideologia política e filosófica dos animais da fazenda que desejam tomar o controle da mesma, tomar dos humanos e ter e conseguir governar a si próprio. Basicamente é uma referência ao comunismo e à busca pela igualdade e liberdade que inicialmente no livro ela é liderada pelos porcos. Então, Mas existe também... Vai falar? Pode falar. Mas existe também essa diferença entre o animalismo como começou, né? As propostas pelo Major, do que foi se desdobrando ali ao decorrer da história. Quer falar sobre isso? Quero. E com base no que você falou, no que vocês dois falaram, eu vou lançar 2 questionamentos muito interessantes. O que Napoleão aplicou, de fato, era animalismo? Porque se distinguiu tanto a ponto de se tornar algo irreconhecível, se comparado ao que Major falou no início do livro. E o meu segundo questionamento é, lembrando que o que Napoleão aplicou é algo muito distante do que o Major sempre pregou. Vocês são contra ou são a favor do animalismo? Pera, qual foi o primeiro questionamento? Se o que o Major pregou era ou não animalismo. Não, o Major não. Se o que o Napoleão aplicou... Desculpa. Tipo, será que não se distanciou tanto a ponto... Porque a maioria das pessoas tem a interpretação... o animalismo que o Napoleão aplicou é diferente do animalismo do que o Major falou lá no começo. Mas será que o que Napoleão fez era animalismo? Primeiro que o que Napoleão aplicou ali na Fazenda dos Bichos, ele não era um animalismo. Animalismo é a ideia que o velho Major, ele colocou. Tem lá os mandamentos que animal só anda de 4 patas, animal não dorme em cama, para o animal se distanciar da figura do ser humano, aquela figura que oprimia os animais. Então, o animalismo é aquilo, distanciar os animais do ser humano, porque o ser humano é cruel. Essa era a ideia central, né? Mas o que Napoleão fez foi um regime ditatorial com os animais. Napoleão, ele não almejava somente tirar o ser humano da fazenda e deixar a fazenda para os bichos, realmente. Napoleão, ele queria ser o que o ser humano era. Ele queria ser o que o Sr. Jones, Sr. Jones? Sim. Humano, ele queria ser. Ele queria dormir na cama que o Sr. Jones. Ele, inclusive, bebe bebida alcoólica. Usa roupa, anda. Ele, chegando no final do filme, ele anda sobre 2 patas também. Inclusive, os porcos, eles têm os mesmos costumes dos seres humanos. Por exemplo, jogar aqueles jogos... poker, né? Que eles estavam jogando. Então Napoleão, ele não criticava o ser humano, ele queria ser como o ser humano. Não é ruim. Para os animais não é ruim ser que nem o ser humano. É ruim porque é o ser humano, não são eles. Então quando ele conseguiu aquilo, o poder não mudou Napoleão. Napoleão sempre almejou o poder. Ele queria aquilo. E até aquelas ovelhas que desde o início do filme e do livro falavam 2 patas ruins e 4 patas bons. E no final ele 2 patas bom e... Agora que você falou das ovelhas, eu acho importante destacar. Cada animal no livro e no filme, ele segue um estereótipo. Ele está ali para representar um estereótipo de uma sociedade. Na concepção de vocês, qual estereótipo cada animal representa? Eu vou começar falando que os porcos, eles assumiram a liderança, né? Eles
tinha um papel de líder. E na minha concepção isso ocorre porque os porcos é quem tinha acesso ao conhecimento, é quem tinha acesso à leitura dos livros, é quem tinha mais acesso à informação, à educação. E Napoleão mesmo fala, se eu não me engano é ele ou Snowball, na hora que eles estão alfabetizando outros animais, um deles fala que conhecimento é poder. E é por isso que os porcos estavam no poder, porque eles eram detentores do conhecimento. E eles, por saberem da força do conhecimento que lhe traria poder para eles, eles privaram os outros animais de ter conhecimento. Tanto que Sansão, que é o cavalo, ele só tinha uma obrigação, trabalhar. Ele só sabia até a letra D, né? A, B, C, D. Ele não tinha o direito. Ele Ou foi seja, tirado. ele era um analfabeto. Napoleão, ele funcional, era né? analfabeto. Napoleão tirou o direito dos outros bichos terem o conhecimento, porque ele sabe que o conhecimento é poder. E a partir do momento que os indivíduos que estão teoricamente abaixo têm o conhecimento, eles começam a questionar quem está no poder. Será que é realmente isso? Será que é isso mesmo? Pronto. Tem os mandamentos, lembra? Sim, que eles sim. começaram a alterar. Mas não tinha como eles provar porque eles não sabiam ler. Então, E outra eles coisa, tinham para eles. Inclusive, um exemplo bem claro, inclusive está até no início da história, é que o Napoleão, em algum momento da história, ele se muda para a Casa Grande, que é onde o Jones morava, e ele chega a dormir na cama. Dos lençóis. Sendo que, no princípio, um dos mandamentos que o Major deixou foi o de não dormir em camas. Nenhum animal podia dormir em camas. Para não se assemelhar nem um pouco com os humanos, já que os humanos eram uma ameaça, eram uma opressão e aquela coisa toda. E a partir do momento que os animais descobrem que o Napoleão fez isso, ele chega a modificar esse mandamento que estava pintado em uma das paredes do celeiro, que ele alterou para não dormir em camas, que nenhum animal poderia dormir em camas com lençol. Ou seja, ele acabou distorcendo essa lei para se beneficiar disso. E os outros animais, que papéis eles obtinham? As ovelhas, os cães, as galinhas. A gente já conseguiu definir os porcos como a elite e a liderança daquela sociedade. O cavalo e os outros cavalos também. O mais presente ele é Sansão, mas também tem os outros cavalos que têm o mesmo papel que eles são trabalhadores assim, proletários da mais baixa classe, os mais analfabetos. Então tem essa relação. Quanto mais você tem conhecimento, mais você está subindo assim na hierarquia. Um paralelo que eu fiz uma conexão com a realidade foi quando Napoleão, junto com o ajudante dele, não sei o nome, não sei se é Gargantas. É o outro porco que auxilia Napoleão. Certo. Gargantas. Napoleão tem uma estratégia muito interessante que a gente pode puxar para a realidade, que é pegar os cachorrinhos pequenininhos e separar eles do resto da galera. Separar ele da mãe, inclusive tem a cachorrinha que ela vai atrás. Cadê meu filhote? Cadê meu filhote? E ele separa e doutrina aqueles cachorrinhos. Ele vai botando na cabeça que o certo é servir a ele. Tanto que os cachorros depois viram... Você está perguntando a função dos animais, eu estou respondendo. Eles viram meio que a polícia ali. Eles detêm a força militar dos animais. Entendi. E eles são doutrinados desde pequenininhos. Eles estão formando uma liderança militarista para benefício próprio, né? Trazendo para a realidade, qual é o poder que esses pessoal no governo, o poder sobre as crianças? Porque as crianças, eu imagino nos cachorrinhos. O cachorrinho tem inocência. Ele não queria ser aquilo que eles se tornaram, mas eles foram influenciados por alguém mal intencionado que sabe o que está fazendo. Sim. Influenciar filhotes inocentes a fazer aquilo que ele quer. Então, por isso, respondendo a pergunta do animalismo, não foi animalismo que foi aplicado ali pelo Napoleão. Foi a ditadura em benefício dele, exclusivamente dele, e egocentrismo dele. Não é fazenda dos animais, eu acho que o nome podia alterar. Fazenda do Napoleão. Exatamente. Ele assumiu um papel não é nem de líder, é de dono. E outra coisa, isso que você falou dos cachorrinhos da doutrinação, isso ocorre logo no início. Logo no início do livro, enquanto Snowball ainda estava lá. E depois Snowball foi exilado, né? Foi. Sim. E é interessante pensar que
ele foi tão visto como uma figura má em relação aos outros animais, porque toda coisa de ruim que acontecia na fazenda, em teoria, era culpa dele. Bom, galera, tá dando tempo já da gente encerrar o nosso podcast. Alguém tem alguma coisa mais para colocar na mesa, pra gente concluir? Algum posicionamento sobre a questão do animalismo, sobre outra pauta que tem a ver no livro? Eu tenho um questionamento. A maioria das pessoas, quando leem esse livro ou veem algo relacionado, tem um determinado pensamento de que o problema tá quando uma pessoa detém o poder corrompe. Sendo que o poder, nesse livro, ele foi atrelado completamente à educação. O que aconteceria se todas as classes fossem educadas e fossem detentoras do poder? Se elas não tivessem a capacidade de serem alienadas. E outra coisa, até os animais que foram alfabetizados, eles eram analfabetos funcionais, porque eles não tinham como interpretar as leis que tinham lá. Eles apenas seguiam como regras, mas eles não tinham capacidade de interpretar. Então, ao ver de vocês, se fosse aplicado o animalismo, né, com as classes todas tendo conhecimento, tendo acesso à educação, como é que vocês acham que seriam? É com essa pergunta que nós encerramos o nosso Podpar. Fala sobre o seu... Como é que uma forma é errada? Como foi a leitura do livro? Achei muito interessante todas as pautas que ele abordou e foi de fato uma... Essa porra que deu errado porque nunca foi animalismo. E o comunismo, o socialismo foi socialismo? Não foi, porra. Não foi. Não foi. Não foi, mas mesmo que fosse, daria errado. Senhor senador, mais tempo. Porra! Tá falando muita merda. Tá falando muita merda. O Flow nem começou e o Monark já acabou com o Flow, pô.